Olá pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos. Antes de começar, gostaria de convidá-los a conhecer a campanha do podcast no site do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 mensais e isso ajuda muito no crescimento do podcast. Você pode também contribuir através do Pix, que é o assustadoramente@outlook.com. Os 3 próximos relatos foram enviados no e-mail pelo Maurício de Santos, São Paulo. A camisa vermelha. Esse relato não considero assustador, mas de uma coincidência fantástica. Primeiro, tenho que descrever o apartamento onde minha família morou muitos anos, e o último morador foi meu pai, que faleceu em 2009. Não somos mais os proprietários do apartamento, mas mesmo com o passar do tempo, ainda sinto que ele ainda nos pertence, pois vivemos 4 décadas naquele lugar. Bem, descrevendo esse apartamento, ao adentrá-lo, tínhamos a sala de estar e, seguindo lateralmente a porta de entrada, havia um pequeno hall que dava acesso aos 3 quartos da casa. Esse hall tem uma grande importância nessa história, como veremos adiante. Ao passar por ele, à esquerda dava para avistar a cozinha e uma parte do hall de serviço. Minha mãe havia lavado uma camisa vermelha da minha irmã. Essa camisa, ela estava velha e surrada, mas servia quando o tempo esfriava um pouco, já que o tecido era grosso. Depois de lavá-la, minha mãe colocou a camisa na janela e a embolou nos puxadores que haviam ali, já que a janela tinha 2 partes que abriam lateralmente. De dia, passamos várias vezes pelo hall, olhávamos a camisa ali pendurada e tudo bem, era uma situação corriqueira. A coisa mudou de figura quando passei pelo hall à noite, pois de lá vislumbrei algo inacreditável. A cozinha e o hall de serviço estavam com a luz apagada, mas o contraste da luz de fora com a escuridão formaram na camisa a imagem do perfil de Jesus com a coroa de espinhos. Nunca fui muito religioso, mas mesmo assim chamei a todos para ver aquela coisa extraordinária. Ninguém acreditava no que via, pois a colocação da camisa no local onde estava foi totalmente ao acaso. Todos acreditávamos que alguma coisa fabulosa estava para acontecer, porém, com o passar do tempo, vimos que nada de extraordinário se sucedeu. É uma história difícil de acreditar, mas é verdadeira, pois eu e outras pessoas presenciamos. Até hoje me pergunto se foi apenas uma extraordinária coincidência. O amigo Teodorico. Esta é uma das histórias que não vivi. São relatos de pessoas sérias que não têm necessidade de mentir. Um amigo meu, que chamarei aqui de Roberto, tinha um irmão chamado Paulinho. Paulinho era casado e tinha 2 filhas. Uma mais velha, a Lúcia, que na época devia ter uns 4 anos, e outra filha recém-nascida. Bem, a Lúcia tinha um amigo imaginário chamado Teodorico. Em várias ocasiões, a mãe de Lúcia a viu olhando para cima e conversando com alguém invisível. Certa vez, o meu amigo Roberto ia se sentar no sofá, mas a Lúcia o impediu, dizendo para ele não se sentar ali, pois o Teodorico estava sentado naquele lugar. Outra vez, a mãe de Lúcia estava observando o quarto da recém-nascida, e da sala dava para ver o berço, e viu uma coisa que assustou muito. Em cima do berço havia uma bexiga, que subia e descia, como se alguém quisesse brincar com a criança. Bom, esse meu amigo Roberto sumiu, mudou de cidade, ficou doente e não queria mais contato com ninguém. Pelo que sei, Lúcia, que hoje é uma mulher adulta, parou logo de ver o amigo imaginário, o Teodorico, que creio não queria fazer mal a ninguém. O relógio de mesa. A história que irei contar tem um sentido especial para mim, pois quase todos que fazem parte dela estão em outro plano neste momento. Para começar a história, tenho que falar a respeito da casa da minha avó por parte de pai, Dona Antônia, que morava no bairro de Santana, cidade de São Paulo. Quando eu era pequeno, adorava ir à casa dela, pois era como se entrasse em um túnel do tempo. Todos os móveis tinham 50 anos ou mais e estavam em perfeito estado. Havia coisas muito bonitas, mas o objeto principal da história será o relógio de mesa. O corpo do relógio era de madeira de primeira linha e chamava a atenção. Minha cunhada Esther era vidrada naquele relógio.
e sempre falava para minha avó que desse a ela o relógio caso fosse se desfazer dele algum dia. Depois de um tempo, com a construção do metrô Santana em 1976, a área ficou degradada, com vários moradores de rua perambulando pela região, sendo que o muro da casa era baixo e todo dia minha tia Cecília, que morava com a minha avó, se deparava com algum deles dormindo na parte da frente da casa. Como ficou perigoso, meu pai cedeu um sobrado que ele possuía na rua Voluntários da Pátria. Então, elas foram morar lá. Em 1987, minha tia Cecília faleceu e minha avó acabou ficando sozinha. Ela não via sentido em ficar mais naquela casa. Minha avó era dama de caridade, embora não fosse uma pessoa afável com nenhum dos netos. Ela conhecia todos os asilos daquela região. Então, ela pediu ao meu pai para que ela ficasse em um asilo no Jaçanã, que ela conhecia de longa data. A notícia que Dona Antônia estava doando todos os seus pertences se espalhou e um monte de gente foi lá catar tudo que via pela frente. Os parentes mesmo não ficaram com quase nada, mas o relógio de mesa ficou com a minha cunhada, a Esther. Infelizmente, ela faleceu um ano após, aos 32 anos de câncer. Depois desse triste acontecimento, minha mãe ia toda semana com a empregada, a senhora Aparecida, dar um jeito no apartamento em que Esther e meu irmão moravam. Lembre-se que o relógio de mesa estava nesse apartamento, e um detalhe, ele estava quebrado. Minha mãe conversava muito com a Aparecida sobre Esther. Conversa vai, conversa vem, quando de repente o relógio de mesa quebrado deu uma única badalada. Elas ficaram muito assombradas, pois como explicar isso? Acredito na espiritualidade. Sempre peço aos espíritos de alta luz saúde e proteção, para mim e para as pessoas que amo. E acredito que Esther quis dizer: Dona Ione, Dona Aparecida, eu estou aqui. Olá pessoal, eu vou contar para vocês um relato que é de um amigo meu. Ele me contou já tem um tempo que ele me conta aos poucos o que ele descobre, o que as pessoas contam para ele de uma casa que é da mãe dele. E é o seguinte, ele comprou essa casa tem uns 5 anos mais ou menos, fica numa cidade no interior de Goiás, mais lá para o sul de Goiás, e os pais deles moravam na chácara, mas na zona rural da cidade, mas como já estavam velhinhos, debilitados de saúde, ele resolveu comprar uma casa mais próxima à cidade, ali como se fosse a última ou a primeira rua da cidade, né? Depende do ponto de vista. Bom, a mãe dele é muito católica. Eu tô dando essa informação porque algumas pessoas vão falar que tem que ter muita oração, tem que... Não sei, lá eu acho que não é falta disso porque ele falou que a mãe dele nem assiste novela, é o dia inteiro aqueles canais católicos, Canção Nova, Rede Vida, esses canais. É o dia inteiro missa na casa dele. As coisas que acontecem lá, ele já me contou muita coisa. E eu não anotei aqui para uma ordem para contar para vocês. Mas já aconteceu da mãe dele ver vulto. Já ver pessoa entrando na casa. Teve um dia que ele me contou. Ele sabe que eu gosto dessas histórias, então ele sempre me fala. Ele não comenta com ninguém, para não pensarem que ele tem problema. Então ele comenta comigo que ele sabe. Que eu acho que as pessoas eles gostam de desabafar. Até porque acha curioso, né? Acha espantoso. E não fala com ninguém, né? Para não ser ridicularizado. E para mim ele conta que ele sabe que eu levo muito a sério essa história. Esse tipo de história. Teve um dia que tava a mãe dele no quintal com o pai dele. Ou era no final da área, não lembro direito, sentados, e aquela área grande, ela viu um homem, claramente um homem, entrando, passando pela área e entrando na sala, né? A área tinha uma porta que dava acesso à sala. E ela viu assim, ela estranhou porque a chave estava com ela. Mas ela foi mesmo assim, chamou pelo nome de um filho, que é um filho que frequenta a casa dela, mas geralmente ele bate no portão. E ela entrou e não tinha ninguém. Ela estranhou e o que é que ela fez? Ela ligou para os filhos, inclusive para o meu amigo, para perguntar se estava tudo bem. Acho que fica naquela preocupação, será que é um espírito? Será que meu filho morreu e veio me visitar? Aí depois meu amigo contou, nossa, que estranho, minha mãe viu
Um homem entrando? Bom, é uma história. Tem outras. A casa dela tinha a moça lá que trabalhava com ela. Também chegou a ver um homem. Ela comentou também. Ele não pegou detalhe das histórias, porque eu não sei porque esse povo não é curioso igual eu, igual muitos de vocês. Ouve a história e fica o que a pessoa conta. Porque se a pessoa conta uma coisa pra mim, eu quero saber os mínimos detalhes. O sol tava quente, ou tava frio, que horas. Então, assim, ele não pegou detalhe. Ela só falou, nossa, que estranho que eu vejo um homem caminhando aqui, um homem alto, não era ninguém. Comentou assim, a história morreu aí. Vamos lá, a mãe dele conta também que já ouviu pancadas na janela, jogando pedra na janela. Só que a mãe dele também não é de contar as coisas porque ela é católica, daquelas católicas fervorosas, e isso, ela acreditar nessas coisas vai um pouco de encontro às coisas que ela acredita lá na Bíblia. Então, até então ela não comentava. Aí esse meu amigo, ele começou a prestar atenção nessas histórias, que vez ou outra a mãe dele falava, que o irmão comentava. Gente, mas a família parece que é toda calada, que os irmãos dele também não é muito de comentar as coisas. Então, teve um dia que a cunhada dele foi lá, dormiu à tarde e acordou assombrada, disse que nunca mais ia dormir naquela casa. Isso à tarde, ela teve um episódio de paralisia do sono, disse que um homem lá tentou enforcar. Aquelas coisas que a gente sabe que acontece quando a pessoa tá na paralisia. Mas assim, é uma coisa normal, tal, mas junta tudo isso que acontece na casa, né? Então a gente vai ligando uma coisa com a outra. Aí o que aconteceu com o meu amigo? Ele trabalha em uma das polícias, ele tem uma pistola, ele anda com essa pistola, até porque quando ele vai pra lá, ele vai na chácara, ele gosta muito de andar no mato, e tá tendo muito, acho que é javali, eu não sei, é uns animais que podem ser perigosos. Então ele leva ali pra não usar, mas se precisar ele tem a arma dele. E essa arma fica na mochila, e nessa casa tem um quarto que tem porta com tranca, com chave. Então toda vez que ele vai lá, ele fica com esse quarto justamente para poder trancar quando sair. Às vezes que ele não leva a arma, ele deixa trancado, porque tem várias pessoas que entram e saem. Casa de avó, você sabe que é o entra e sai de gente. Teve um dia que ele pegou a mochila dele, que ele deixou, ele não tinha dúvida disso, que deixou a arma na mochila dele. De repente, cadê a arma? Gente, ele não achou, ele procurou, ele revirou essa mochila. Ele despejou a mochila em cima da cama, revirou, não tinha nada. Aí jogou a mochila e revirou a cama. Ele disse que levantou o colchão, olhou embaixo da cama. Enfim, não achou. Aí ele pensou, putz, cara, o que aconteceu? Aí lembrou, talvez que ele deu um apagão, que chega um ponto que a pessoa nem lembra o que fez. Ele pensou assim, eu devo ter levado essa arma pra chácara, devo ter tirado a mochila, devo ter colocado em cima do capô do carro e dirigi e caiu, deve estar lá. Vou lá verificar. Pegou o carro, dirigiu, foi lá na chácara, procurou, não achou. E aí ele pensou, meu Deus, e agora? Eu vou ter que... Já estava pensando nas penalidades que ele iria sofrer no serviço, né? Que ia ter um processo disciplinar por perder a arma, não sei o quê. E aí quando ele chegou no quarto que foi abrir, disse que a arma estava em cima da cama, assim, estava reluzindo, assim. Aí ele, nossa, mas pelo menos ele ficou feliz que apareceu, né? Se livrou de um problema, mas ficou bem encabulado. Aí que acontece? Ele me falava toda vez assim, nossa, eu tô no quarto. Gente, é uma coisa que a pessoa contando não parece tão assim. Eu lembro que ele me contava, eu ouvia assim, mas eu imaginei eu nessa situação. Ele falou que trancava, a porta tem a tranca, ele tranca do lado de dentro, a chave fica, óbvio, né? A chave fica do lado de dentro, na fechadura. É uma fechadura nova, dessas novas. Quando ele me contava, eu imaginava a fechadura daquelas chaves antigas, lembra? Imaginava, aquela chave pesada deve abrir. Enfim, é porque a gente sempre quer achar uma explicação. Mas é uma fechadura normal. Ele trancava 2 voltas na chave e ele acordava à noite com um teco, 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 teco e ele fala assim, gente, eu vou imitar, né? E assim, da porta, sabe? O rangido da porta. Tô com preguiça de colocar efeito aqui, vai na boca mesmo. Então ele ouvia teco, 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 e assim a porta abria. Ele disse que acordava com o som, levantava, trancava a porta e de novo, ele disse que durante a noite 2, 3 vezes ele tinha que se levantar para trancar a porta
porque alguém do lado de dentro abria a fechadura, a chave, torcia a chave 2 vezes. E várias vezes ele falava pra mim, nossa, lá em casa tem um negócio de abrir a porta, eu acho muito estranho aquilo, não sei o quê. Aí, finalmente, depois que ele começou a me relatar, na 3ª ou 4ª vez que ele foi lá nessa casa, aí ele descobriu a solução. Ele tira a chave, deixa na mesinha, né, do lado da cama dele, pronto, resolveu. Porque isso que abre, ele só torce a chave, ele não pega a chave da mesa. Então, problema resolvido. Agora, vamos lá. Ele tem 3 sobrinhos que frequentam essa casa da avó deles. É 9, 10 e 12 anos, os meninos. É uma menininha, a mais novinha. Ele até mandou pra mim o vídeo deles contando. Na verdade, assim, ele viu um sobrinho comentando. Nossa, eu vi um homem passando aqui, não sei o quê. Ele sabendo que eu gosto, porque se fosse por ele, a história já morria ali, né? Mas como ele sabe que eu gosto dessa história, pra ter um assunto pra me contar, aí ele... como? Não, eu vi um homem passando, um homem alto, magro, branco, rosto branco, passando ali. Eu tava dormindo no seu quarto. Quando ele não tá, os meninos tomam de conta do quarto dele. Eu tava dormindo, vi um homem passando. Ele não era seu pai? Não, meu pai tava não sei aonde. Não, tava sozinho aqui, o vô dormindo, não sei o que. Ele ficou assim, imaginando, deve ter sido alguém que ele não prestou atenção. Mas depois ele viu mais os 2 sobrinhos dele, a menininha e o outro, também contando o que viram. Aí ele até filmou as criancinhas contando como que era esse ser. Eles falaram, engraçado, né? Você vê a sinceridade da criança contando. A menina falou, ele é alto, branco, ele é magro, é branco assim, parece que tá usando uma máscara. E ela segurando assim a pele do pescoço, como se fosse uma máscara, mas é grudada, mas é como se fosse um couro branco, mas é branca, como a máscara. E o outro sobrinho dele falou também a mesma coisa, a cara branca, uma máscara, mas é grudada nele. Eles sempre frisam isso, que é muito parecido com a máscara, mas é grudado, como se fosse uma couraça, eu imagino, assim, aquela coisa grossa, mas não é a máscara, é grudado no pescoço, na cara, no pescoço. E esse menino, o do meio, ele tem um talento para desenhar, e ele desenhou esse ser, que eu vou até postar aqui no Instagram. Eu postei lá no Telegram, os meninos falaram que é o Homem Torto. Esse Homem Torto eu não conhecia, mas lembra também o Slenderman, que me faz pensar que esse pessoal que cria esses personagens, eles tiram desses relatos, dessas histórias, porque não é a primeira vez. Eu já recebi outros relatos também de pessoas que contam que viram alguém que tem essa mesma característica desse homem, gente. Então, assim, que entidade, que é isso? É uma entidade? É um fantasma? É o quê? Que não muda. Então, vou postar para vocês o desenho. Bom, infelizmente, o pai desse meu amigo faleceu, mas antes dele falecer, o sobrinho dele, o mais velho, o de 12 anos, falou que viu esse homem atrás do avô dele. Gente, parece que toda a família dele é assim, os irmãos e, pelo visto, os sobrinhos também. Ele falou que, até então, ele achava que tinha herdado esses dons e tal da família do pai, porque o avô tem história também de ver, de presenciar, até de tomar café com gente do lado de lá. Mas aí, eis que ele descobriu, ele tem 53 anos, descobriu agora que a mãe dele resolveu falar que vê gente morta. Ela nunca falou, que eu acho que ela repreendia isso dela. Ela vê claramente, já viu o sogro. Bom, e muitas outras coisas que talvez ela não mencionou. Bom, e agora, por último, ela falou que viu a sogra dela de mãos dadas com o filho, no caso, o marido dela, uma semana antes dele falecer. Ela disse que olhou assim, coçou os olhos pra ver, não, tô vendo coisa, que é isso, né? Mas ela disse que é nítido, não é aquela impressão, é nítido. Mas aí sumiu. Aí vem aquela história, né, que a gente já ouviu, que eu já vi, pelo menos eu já recebi relatos, já li em outros lugares, de quando é chegado aquela hora, né, que a gente não quer, uma pessoa querida está lá para buscar. Bom, gente, esses são alguns dos relatos que meu amigo me contou. Ele tem muita história para contar. E ele já mandou alguns relatos aqui pro canal, do podcast. Mas, assim, histórias muito interessantes e que eu posso garantir a vocês que são histórias verdadeiras, tá? Não que as outras não sejam, mas esta aqui eu
Essa aqui eu assino embaixo, tá? Que é meu amigo, ele não mente, é uma pessoa muito séria mesmo. Ele só fala mesmo porque eu sou uma pessoa muito insistente. Espero que vocês tenham gostado. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!